temos alguma surpresa. E nem toda surpresa ela é bem-vinda. Alguma surpresa é desagradável. Mas, nesse texto que nós lemos aqui, foi uma surpresa que, aparentemente, foi desagradável, porém, o desfecho foi maravilhoso. E aí nós vamos, é claro, né, que para tratar desse assunto, nós precisamos de percorrer um espaço. E existem coisas, né, que eu costumo, às vezes, até brincar, né, com a situação, porque existe coisa que é lógica, né? Para ressuscitar tem que estar morto. Ninguém ressuscita vivo. Então, ressurreição, então, aí tem que voltar na questão da morte. E nós encontramos a palavra de Deus dizendo, em Hebreus 9, 22, sobre a remissão dos nossos pecados. E lá diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o que acontece? Vamos entender cada ponto que nós vamos tratar e onde que eles serão aplicados. Havendo o homem desobedecido, então o tratamento para desobediência, e essa obediência que tem nome próprio, chamada pecado, o Senhor diz que naquele momento ali que o homem iria desobedecer, traria em consequência a morte. Então ali o Senhor já determinou, olha, no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. E nós sabemos, né, que houve a desobediência e aquele casal, então, desobedeceu e foi penalizado. Só que o que acontece? Nós precisamos entender que existem duas mortes, uma física e uma outra espiritual. E naquele momento ali, alguém pode até debater, falar, olha, mas o casal não morreu naquele momento ali, né? Adão não mordeu no fruto e caiu morto, nem Eva. Porém, nós entendemos que o pecado ele faz separação do que é santo e do que é pecador. Então, naquele momento, aquele casal perde a comunhão com Deus. Mas desde o princípio também, quando o Senhor faz aquela promessa que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, a serpente morderia no calcanhar, e ali estava remetendo para o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele vai até a cruz para satisfazer a justiça, para pagar o preço da nossa redenção. Eu estava pensando, sentado ali, pensando, e existe situação que nós falta um entendimento maior para a gente compreender a questão do pecado. Alguém indo para onde existem as leis que dão pena de morte. Então, aquela pessoa vai para o corredor ali da morte e, outro dia até vi alguém pedindo para que se antecipasse a sua execução. Para com a justiça humana, teoricamente está
resolvido. Houve a punição por um pecado, por um crime, por alguma coisa que a pessoa fez. Agora, isso está relacionado nessa vida, não na vida eterna. Então, o homem foi condenado. Alguém tinha que pagar pelo preço dessa condenação. Aí entra o Senhor Jesus e Ele doa a sua vida. Ele dá o seu sangue é derramado para a remissão dos pecados. Agora, existe também uma questão de interpretação, a questão do conhecimento do povo de Israel. Aquele povo, eles estavam esperando um redentor político que resolveria de uma vez para sempre a situação deles. Mas isso em virtude do quê? Aí entra o que o Senhor mesmo podia dizer, em virtude de não entender o Evangelho, não entender a mensagem de Cristo. E até hoje, né, alguém aí que se tem contato com algum israelita, nem vou dizer judeu, porque já é uma outra situação, mas ouvindo algum depoimento, eles não acreditam que Cristo, que Jesus é o Cristo. Por quê? Porque Ele morreu. E eles não têm o entendimento que Ele ressuscitou. Porque se você conversar com alguns desses israelitas, eles vão dizer, não, Jesus está na história, a gente sabe certinho, só que Ele foi alguém que viveu e morreu. Acabou. Acabou a história dele ali. Analisando a questão da ressurreição, no passado, poucos eventos ocorreram em termos de ressurreição. Agora, o que me chama a atenção foi Abraão. Quando ele oferece o seu filho Isaque, e aquela oferta, ela foi mais do que literal, foi uma oferta de fato que aconteceu. E nós, olhando no Novo Testamento, em Hebreus, nós entendemos que ele acreditava que Deus tinha a capacidade de ressuscitar o seu filho. Então, ele lá no passado, ele já sabia isso. O Senhor Jesus também, ele disse o seguinte, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele vai frutificar. Então, o que acontece? O Senhor, por muitos e muitos momentos ali, Ele simplesmente estava dizendo de toda a trajetória que aconteceria. E os seus discípulos, eles foram instruídos quanto à morte e quanto à ressurreição do Senhor. Então, o que acontece? Então, o Senhor, Ele vai até a cruz. E passou aquele tempo que Ele havia dito, que seria um tempo a ser cumprido. Aí, aquele alvoroço todo, aquela frustração, aquela decepção. Mas por que decepcionaram? Por que frustraram? Porque eles não tinham entendido nada. O tempo todo que eles ficaram com o Senhor Jesus, eles não entenderam nada. Porque o Senhor já havia dito que seria morto, mas que ao terceiro dia seria ressuscitado. Ou
ele se ressuscitaria. Nós encontramos outros momentos já no Novo Testamento de ressurreição. Encontramos Pedro, pelo poder do Espírito Santo, fazendo a ressurreição de uma menina. Encontramos o próprio Senhor fazendo a ressurreição de Lázaro. Agora, aqui não teve uma outra pessoa, mas o próprio Senhor, ele diz que ele ressuscitaria. E foi o que realmente aconteceu. Mas eu gosto aqui de uma frustração, aí mesmo no capítulo 24 de Lucas, nós encontramos os dois discípulos choramingando pelo caminho, e conversando ali, e eles chegaram à conclusão. Olha, versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, nós conhecemos a história aqui dos discípulos no caminho de Emaús, Mas a frustração deles de não acreditar que ele ressuscitaria. É como se tivesse acabado. O grande profeta, o nosso mestre, morreu, acabou, agora nós estamos desamparados. Mas ele havia feito a promessa. E então, nesse texto que nós lemos aqui, aquelas mulheres foram ao sepulcro. Mas não foi para ver um Jesus ressuscitado. Foi para ver um Jesus morto. Foi para fazer um benefício ao corpo do Senhor. Prepararam, no decorrer da noite, prepararam ali aquelas especiarias e foram ver o corpo do Senhor Jesus. E aqui eu quero chamar a nossa atenção. Que tipo de Jesus que nós estamos procurando? Nós estamos procurando aquele que está inerte numa cruz, que morreu e que acabou? Ou será que nós temos a convicção, nós temos a certeza de que realmente ele ressuscitou? Aquelas mulheres e todos os discípulos, eles não acreditaram naquilo que o Senhor havia dito. E chegaram ali, e veja bem o que aconteceu. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas foram para ver um corpo inerte, um corpo sem vida, um corpo que estava apto a receber ali aquelas especiarias. Mas, como nós iniciamos, aqui veio a surpresa e bem agradável. E, olhando para todos os evangelhos aqui, nós identificamos alguns assuntos que foram tratados. E alguém aqui retratou, mencionou, aliás, fez menção aqui dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Outro momento diz, por que você está buscando o vivente entre os mortos? Ele vive. Está buscando no lugar errado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. As mulheres também conversando com o próprio Senhor Jesus, mas com a sua visão um pouco confusa.
E diziam aquelas mulheres para aquele homem, e diz o texto que julgava ser o cuidador ali daquele jardim: olha, se vocês roubaram o corpo do Senhor, me diz onde que vocês puseram. E o Senhor chama a atenção. Assim como nesse texto aqui, o Senhor se aproxima e mais uma vez os olhos daqueles discípulos estavam obscurecidos pela frustração, até mesmo os seus ouvidos estavam comprometido com o episódio aqui, que não discerniu o timbre da voz do Senhor, porque o próprio Senhor aproxima deles naquela viagem, e conversa com eles e indaga deles: o que é que vocês estão conversando tanto? O que é isso? O que está acontecendo que... E eles ainda acham que tinham razão. Olha, és tu apenas um forasteiro aqui. Todo mundo sabe dos acontecido. Somente você não sabe. E aí eles explicam: olha, era alguém que nós estávamos esperançosos. E o Senhor pôde revelar para aqueles discípulos, quando ele entra na casa deles e diz que os seus olhos, eles agora enxergaram e identificaram que era o próprio Jesus. Então, a questão do israelita é de não acreditar que Jesus morreu e que ressuscitou, e que nós encontramos isso em todo o Antigo Testamento. Não tem nada assim para causar neles nenhuma dúvida. Se nós formos lá para o Isaías vai descrever perfeitamente, olha, vai dizer daquele cordeiro que vai ser como ovelha muda, e que tudo vai ser superado. Ele é o Cristo, mas eles não percebem que o Senhor Jesus Cristo, ou para eles, que Jesus é o Cristo, é aquele que viveu entre eles, é aquele que fez muitos milagres, e é aquele que morreu, porém ele ressuscitou. E é por isso que a igreja se reúne. Porque se Cristo não ressuscitou, não faz sentido nenhum para nós estarmos aqui. Se estamos aqui é porque Cristo ressuscitou, é porque Ele, através da sua ressurreição, Ele nos justifica na presença do Pai. A morte do Senhor Jesus Cristo era para pagar o preço da nossa redenção, que diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo se oferece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele verte o seu sangue inocente, paga a pena que era para cada um de nós pagarmos, e que não seria suficiente, porque nós somos imperfeitos, somos pecadores. Apenas aquele justo, aquele homem sem nenhum defeito, a semelhança dos cordeiros que eram apresentados, que não podia ter nenhuma mácula, nenhum defeito. O Senhor Jesus Cristo vai até a cruz e ali Ele dá a sua vida. Naquele momento, o Senhor paga o preço dos nossos pecados. Seria
o suficiente para nós não sermos condenados. Porém, não nos daria nenhuma esperança. Morreu. Mas quando ele ressuscita, traz para nós uma esperança. E nós encontramos a palavra de Deus dizendo: se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Então, a nossa esperança em Cristo, ela deve ir além do túmulo. Porque, assim como Ele ressuscitou, e foi Ele o único que, por si só, ressuscitou. Porque foi Ele que chamou por Lázaro. Lázaro não ressuscitou sozinho. Mas o Senhor Jesus, Ele é o que tem a capacidade de ressuscitar sozinho. Porque Ele é a própria vida. E Ele também fará conosco. Ele também nos ressuscitará. A semelhança de Lázaro. Um dia, aquelas pessoas que creram em Jesus Cristo, que receberam o perdão dos pecados por fé, um dia ouviremos a sua voz a nos chamar para sermos ressuscitados, para receber um corpo glorioso, como diz a palavra. Para quê? Para que nós estejamos com Ele na sua presença. Nós cantamos, muito bonito, que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E Ele faz essa promessa, e Ele diz que na casa do seu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, Ele teria dito. Mas Ele diz: eu vou preparar lugar. E Ele diz: para que onde eu estiver, vocês também estejam. Esta é a proclamação do Evangelho. De um Cristo que fez a obra por completo. Aquele que nasceu, que cresceu e que vai até a cruz, morre e que ressuscita. E, para concluir, existe um outro detalhe que também temos que estar atento. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Que sejamos pessoas esperançosas. Que sejamos pessoas convictas de que Ele voltará. Vai ser hoje? Não sei. Amanhã? Não sei. Daqui 1000 anos? Também não sei. Mas o certo é que aquele que falou, fez a profecia de tudo, e tudo cumpriu, Ele não vai deixar de cumprir esse retorno. E o que cada um de nós precisamos é nos preparar. Não ser como esses discípulos, que embora sabendo aquilo que o Senhor havia determinado, eles não estavam esperançosos. Eles julgavam que a história do Senhor Jesus havia acabado naquele momento ali. Oxalá
que o mesmo Espírito Santo que abriu o entendimento daquelas pessoas no passado, possa estar agindo no meu e no seu coração, para que não tenhamos nenhuma dúvida que o Senhor pagou o preço da nossa redenção e que ressuscitou e que voltará e que nos levará para a sua presença.